Há momentos na vida em que a tristeza não apenas bate à porta, ela invade silenciosa, ocupa cada espaço e faz com que até o ar pareça mais pesado. O coração aperta, os pensamentos se tornam turvos e surge aquela sensação sufocante de que nada mais faz sentido. Talvez você já tenha sentido isso, talvez esteja sentindo agora. Aquela melancolia profunda que não avisa quando chega e que parece querer permanecer para sempre. E então surge a pergunta inevitável: o que fazer? Fugir desse sentimento? Fingir que ele não existe? Afogar-se em distrações, esperando que o tempo passe? Mas, e se eu te dissesse que existe outro caminho? Um caminho que não ignora a tristeza, mas a transforma. Um caminho que não busca anestesiar a dor, mas sim revelá-la como parte de uma sabedoria muito maior. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem lágrimas. Pelo contrário, ele nos mostra que até mesmo nos dias mais sombrios há uma luz escondida. Uma chave para a força interior que talvez você nunca tenha descoberto. E aqui está o mistério. Essa chave não está fora, mas dentro de você. Ela sempre esteve ali, esperando para ser usada. A questão é: você está pronto para enxergar a tristeza de uma forma totalmente diferente? Está preparado para descobrir que ela pode ser mais do que um fardo? Que ela pode ser um portal para algo muito mais profundo? Porque se você realmente deseja compreender como enfrentar esses dias sombrios sem se perder, o que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você encara cada momento de dor. Para os estoicos, a tristeza nunca foi um erro da alma. Não era vista como uma fraqueza, nem como algo a ser apagado da experiência humana. Pelo contrário, ela era um sinal. Um chamado silencioso para olhar além da superfície da dor. Imagine a tristeza como uma chama. Se você tenta apagá-la às pressas, ela se espalha, devora e consome. Mas se você a observa com paciência, se aproxima sem medo, começa a enxergar que essa chama também ilumina. E na luz que dela surge, algo precioso se revela. O estoicismo nunca prometeu uma vida feita apenas de alegria. O que ele prometia era algo muito mais grandioso. Uma vida em que nenhuma dor fosse capaz de aprisionar o espírito. Uma vida em que até mesmo as lágrimas poderiam ser usadas como degraus para a serenidade. Para os estoicos, cada emoção, inclusive a tristeza, é como um espelho. Não um espelho comum, mas um espelho que reflete não apenas o que você sente, e sim quem você é diante do que sente. E é nesse reflexo que você encontra a oportunidade de se conhecer de verdade. Aqui está a grande revelação. A tristeza não é inimiga, ela é uma professora. Uma voz firme que te faz as seguintes perguntas: o que você valoriza? O que realmente importa? E é justamente quando tudo parece mais pesado, quando o chão parece se abrir sob os pés, que surge a chance de uma escolha. Não de eliminar a dor, mas de usá-la como matéria-prima para a construção de uma alma inabalável. O estoico sabia que fugir da tristeza é fugir de si mesmo. Encará-la é, paradoxalmente, o primeiro passo para a liberdade interior. A tristeza nasce quando a realidade não corresponde ao que idealizamos. Surge quando criamos imagens rígidas de como a vida deveria ser, e o mundo insiste em nos mostrar outra face. É nesse choque entre expectativa e realidade que a dor floresce. Mas aqui está a pergunta que o estoico fazia a si mesmo: o que esta emoção está me revelando sobre mim? Porque a tristeza não fala apenas daquilo que perdemos. Ela fala também das nossas crenças, dos nossos apegos e daquilo que, em silêncio, julgamos indispensável para viver. O estoico compreendia que fugir da tristeza é como fugir de uma sombra. Quanto mais você corre, maior ela se torna. Mas quando você para e a encara, percebe que ela não era um monstro. Era apenas um reflexo projetado pela luz que você ainda não conseguiu enxergar.
Eis a verdade incômoda: a tristeza, por mais dura que pareça, carrega um presente escondido. Ela aponta para o essencial, para o que não pode mais ser adiado, para aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Os estoicos acreditavam que a dor não é apenas sofrimento. Ela é também uma mestra silenciosa, firme, implacável, que nos conduz ao entendimento daquilo que realmente importa. Pense por um instante. Quantas vezes a tristeza fez você perceber que estava vivendo em ilusões? Quantas vezes ela mostrou que aquilo que parecia vital era, na verdade, passageiro? É nesse ponto que o estoicismo se torna tão poderoso, porque ele não pede que você destrua a tristeza, mas que a transforme. Ele te mostra que, em vez de ser arrastado pelas emoções, você pode se elevar acima delas, como alguém que observa a tempestade do alto de uma montanha. E a pergunta que ecoa é inevitável: você continuará sendo refém da tristeza? Ou vai usá-la como guia para se tornar mais sábio, mais forte e mais livre? Até aqui, compreendemos que a tristeza não é um inimigo a ser eliminado, mas uma mestra silenciosa que pode revelar verdades ocultas sobre nós mesmos. Mas surge então a grande questão: como aplicar isso na vida real? O estoicismo não se limitava a reflexões abstratas. Era uma filosofia prática, criada para ser vivida em cada instante de dor e em cada desafio da existência. Por isso, os sábios estoicos desenvolveram exercícios, formas de treinar a mente e o coração para que, mesmo nos dias mais sombrios, a alma não fosse vencida. E agora, quero compartilhar com você 3 desses caminhos estoicos. 3 práticas que não prometem eliminar a tristeza, mas detêm o poder de transformá-la em algo muito maior, em clareza, em força e em liberdade interior. A partir deste momento, cada técnica que você ouvir pode se tornar uma arma silenciosa contra a tirania da dor. Claro, se você tiver coragem de aplicá-la. Técnica número 1. Exercício da perspectiva temporal. Quando a tristeza invade, o estoico não a enfrenta apenas com resistência. Ele a dissolve pela perspectiva. Ele se pergunta: daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, essa dor ainda terá o mesmo peso? Esse simples deslocamento no tempo abre uma imensa clareira dentro da escuridão, porque a emoção que hoje parece infinita, amanhã pode se revelar apenas como uma sombra distante. E quando você se permite olhar para frente, percebe que muito do que agora parece insuportável é, na verdade, passageiro. O estoico sabia que o tempo tem o poder de reduzir os excessos da dor. Por isso, ele não se deixava afogar no presente imediato, mas criava distância, como alguém que se afasta de uma pintura para enxergar sua forma completa, em vez de se perder nos detalhes. Esse exercício não elimina a tristeza, ela ainda estará ali, mas reduz sua tirania sobre a alma. Ela deixa de ser um muro intransponível e se torna apenas uma curva no caminho. Pergunte-se: quantas dores do passado que um dia pareceram eternas, hoje já não passam de lembranças quase sem cor? Quantos sofrimentos já perderam força simplesmente porque o tempo seguiu seu curso? O estoico treinava esse olhar. Ele sabia que nenhuma dor é tão absoluta quanto parece no instante em que nasce. E ao projetar-se no futuro, ele arrancava do presente a ilusão da eternidade da tristeza. E é nesse deslocamento que a alma encontra alívio, porque o que oprime não é apenas a dor em si, mas a crença de que ela nunca vai passar. Quando essa crença cai, algo extraordinário acontece. O peso diminui, o coração respira e a mente se abre para a serenidade. Técnica número 2. Exercício da transmutação de valores. Para o estoico, a tristeza não precisava ser apenas um peso, ela podia ser usada como combustível. Não combustível para alimentar o desespero, mas para acender a chama da virtude.
Ele se perguntava: diante dessa dor, como posso agir com mais coragem? Como posso me tornar alguém mais justo? Como posso responder com mais sabedoria? Nesse momento, a tristeza deixava de ser apenas um fardo a suportar e se tornava matéria-prima para a construção do caráter. A emoção bruta era transformada em força lapidada. Pense nisso. O fogo que consome também purifica. O ouro só se torna ouro verdadeiro depois de atravessar o calor da fornalha. Da mesma forma, a alma, ao passar pela tristeza, pode se tornar mais firme, mais clara e mais íntegra. Esse é o segredo da transmutação estoica. Olhar para a dor e enxergar nela não um fim, mas um instrumento. Uma ferramenta capaz de revelar quem você é e, ao mesmo tempo, quem ainda pode se tornar. Pergunte a si mesmo: quantas vezes a tristeza já te mostrou a importância de ser mais forte? Quantas vezes ela te revelou que era preciso mudar, crescer ou abandonar aquilo que já não servia mais? O estoico via a tristeza como um chamado para o heroísmo da alma, porque qualquer um pode ser virtuoso quando a vida sorri, mas é quando a vida fere, quando a noite cai, que a verdadeira grandeza tem a chance de nascer. E aqui está a revelação final desse exercício. Você não controla quando a tristeza chega, mas inevitavelmente controla o que fará com ela. E se você decidir transformá-la em coragem, em justiça, em sabedoria, então cada dor que você sentir será paradoxalmente um passo rumo à sua própria liberdade interior. Técnica número 3. Exercício do silêncio interno. Quando a tristeza se tornava insuportável, muitos buscavam refúgio em distrações, barulho, movimento, fuga. Mas o estoico fazia o oposto. Ele não corria para fora, ele mergulhava para dentro. No instante em que a dor parecia gritar, ele cultivava o silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio fértil. Aquele em que cada emoção pode ser ouvida, compreendida e decifrada. Nesse recolhimento, ele se fazia uma pergunta poderosa: o que esta dor está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Essa escuta interior transformava a tristeza em clareza, porque a dor, quando ignorada, se torna confusão, mas quando ouvida, se transforma em guia. Imagine por um momento, e se cada tristeza que você já viveu estivesse tentando te entregar uma mensagem oculta que você nunca parou para ler? Quantos segredos sobre sua própria alma ainda permanecem escondidos pelo simples fato de você nunca ter dado espaço ao silêncio? O estoico sabia que o silêncio não era um vazio, mas era o espaço em que a alma falava. Era ali, no recolhimento, que a dor deixava de ser apenas um peso e se revelava como um mapa apontando para as áreas da vida que precisavam de mudança, de força e de virtude. Esse exercício exigia coragem, porque encarar o silêncio é encarar a si mesmo sem máscaras, mas é exatamente nesse confronto que surge a liberdade interior. A grandeza não estava em sufocar a tristeza com distrações, mas em ter a ousadia de escutá-la até que ela se transformasse em sabedoria. E assim, no mais profundo silêncio, o estoico descobria algo extraordinário, que até a dor mais intensa pode ser convertida em luz, quando se tem coragem de ouvir o que ela tem a dizer. A tristeza não é o fim. Ela nunca foi o fim. Ela é somente um portal, escuro, estreito e às vezes doloroso, mas que conduz a uma fortaleza interior que você talvez ainda não saiba que possui. O estoicismo nos ensina que não somos escravos das emoções que sentimos, mas artesãos da forma como respondemos a elas. Consegue me entender? A tristeza pode derrubar quem se rende, mas também pode fortalecer quem decide usá-la como alicerce para a própria alma. Lembre-se sempre que você não é a sua dor,
Você não é o peso do seu sofrimento, você é aquilo que escolhe fazer com o que sente. Essa é a chave. Essa é a diferença entre ser arrastado pela vida ou se erguer acima dela. Quantas vezes você já permitiu que a tristeza definisse os seus passos? Quantas vezes você entregou seu destino às mãos de uma emoção passageira? E agora eu te pergunto, você vai continuar permitindo que a tristeza dite quem você é? Ou vai transformá-la na prova viva de que sua alma é mais forte do que qualquer sombra que tente envolvê-la? A resposta, ninguém pode dar por você. Ela está em suas mãos, neste exato instante, porque no fim, o que diferencia o sábio do homem comum não é a ausência de dor, mas a coragem de transformá-la em sabedoria. Se tudo o que você ouviu até aqui tocou sua alma, é porque a tristeza não precisa mais ser apenas um peso. Ela pode se tornar um chamado para a transformação. E é justamente essa transformação que buscamos juntos, semana após semana, aqui neste espaço. Um espaço dedicado a mergulhar fundo no estoicismo, a tirar das sombras a sabedoria que fortalece e a revelar que até a dor pode ser convertida em clareza, em virtude e em poder interior. Por isso, então, eu te faço um convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Não como um simples gesto automático, mas como uma escolha consciente, como um compromisso consigo mesmo de continuar caminhando por essa estrada de fortalecimento e liberdade interior. Cada reflexão aqui compartilhada é uma centelha, e você pode decidir se essa centelha vai se perder ou se vai se tornar a chama que ilumina sua caminhada. Então, se deseja continuar crescendo, refletindo e descobrindo a fortaleza que existe em você, junte-se a nós, porque sua jornada não termina neste vídeo, ela está apenas começando. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.